Fala galerinha, beleza? Chegando com mais um vidinho aí, mais um react pro nosso canal. O nosso canal Rubro Negro SP aí, trazendo um vidinho do Jovem Pan Esportes pra gente ver esse debate que pegou fogo aí entre o Tuliado e o Mauro César. Muito bacana esse debate, vídeo top, tá galera? Se inscreve no canal, deixa o seu like, não deixa de se inscrever aí, dá essa moral pra gente, como eu disse pra vocês no vídeo anterior. É meu sonho a ser realizado, né? Que é buscar notícias do Flamengo para vocês, buscar vídeo, buscar tudo que falar de Flamengo para vocês, tá trazendo aqui no nosso canal, beleza? Então bora pro vídeo sem demorar, vamos assistir esse vidinho que tá top, hein? Bora lá. Ó, o Dorival Júnior, ele falou até de uma forma bem humilde, que até isso eu critico no Paulo Souza, eu achava ele uma arrogância, o time jogava mal, ele nunca assumia a culpa. E o Dorival Júnior ontem, ele ganhou. Uma coisa impressionante. Mas eu tenho. Meu Deus, mas eu vamos tenho. falar do futebol e eu de vou ter hoje. sempre. Esse cara foi Mas ele foi horroroso. Mas ele foi um dos piores treinadores da história do Flamengo. Cai quando você faz isso, mas tá Thiago. bom, Mauro, você fala sempre do Rogério Ceni, eu aceito. Mas eu tô falando do Rogério que ele foi técnico ontem. Ué, tá bom, ele foi técnico ontem. Mas no Flamengo o trabalho dele não foi brilhante como você fala que foi. Portugal, esquece o cara, não fala. O trabalho que ele fez no Flamengo não foi brilhante como você fala que foi. Quem falou que foi brilhante? Ué, você falou aqui pra caramba, torcedor que critica o Rogério Ceni. Eu fui um que critiquei no Flamengo. Fez um belo trabalho. Eu fui, pra mim não foi um belo trabalho. Então tá bom, ele cara, foi mas eliminado pelo Racing da Libertadores. Eu tô falando de um técnico não, que ontem... você falou que eu caio nível. Ontem esteve no Morumbi então, trabalhando. Se eu falo do Paulo Souza, você fala do Rogério Ceni, você fala do Renato Gaúcho. A mesma coisa. Não, eu não falo do Renato Gaúcho. Você fala me do Renato pergunta do Renato. Inteiro. Você me perguntando do Renato. Pra falar do Renato. Falam do Renato, eu já cheguei aqui falar. Não, eu já draga. cheguei aqui no episódio do Souza, que você tentou forçar o assunto comigo com o Renato. Eu falei, não vou falar desse assunto, porque eu não preciso criticar o Renato com base naquilo que fala o Souza. Mas já criticou muito. Claro que eu critico. Então eu posso criticar o Paulo Souza. Se estiver na pauta. Agora, o Paulo Souza não está na pauta. O Rogério está na pauta. Foi o técnico ontem. Como o Paulo Souza não está na pauta? O Paulo Souza estragou esse time do Flamengo com um time galáctico. Pelo amor de Deus. Ué, mas o Paulo Souza foi embora. Sim, mas ele foi embora do Dorival. deixando o Flamengo fora da disputa brasileira. Podemos falar, por exemplo, do Dorival, que no domingo não se ouve bem durante o jogo e ontem também teve dificuldades. A gente falou do Dorival. O Dorival ontem não conseguiu solucionar problemas durante o jogo. O Flamengo foi muito encurralado pelo São Paulo. Se o Flamengo joga, se o Atlético joga contra o Flamengo, do Felipão, aliás, isso é engraçado, né? Eu falei aqui, eu achei que o Atlético jogou mal contra o Flamengo Maracanã. Foi 0-0. Mas segurou o empate, 23 finalizações. O goleiro Bento fez várias defesas. Aquilo não é se defender bem. O Flamengo ontem não se defendeu bem. Senão o Santos não seria elogiado. Quando você se defende bem, o adversário pode chutar... 7 escanteios a 2. Pode chutar 80 bolas, mas nenhum goleiro não trabalha. O cara vai chutar de fora da área, vai chutar de qualquer maneira. O São Paulo ontem criou situações. E antes do gol, eu lembro, o Patrick já tinha cabeceado livre dentro da área e o Santos fez uma grande defesa. A queima-roupa. E logo depois do gol do João Gomes, o Patrick chuta, a bola vai, o Santos toca na bola, vai no travessão, bate no chão. Então o Flamengo não jogou bem, não se defendeu bem. A partida foi ruim. Eu acho também que o torcedor tem que entender que não é todo jogo que vai jogar bem. E o São Paulo jogou bem. Tem um adversário. E o Dorival assumiu isso. E por que eu elogiei o Rogério Ceni? Porque o Rogério preparou o time do São Paulo muito bem ontem. Ele é um bom técnico. Comete erros, se arrisca demais, sai do lugar comum, como é o caso do Fernando Diniz. Então, quando você sai da vala comum, né, da mesmice do futebol aqui no Brasil, você, às vezes, dá errado. Ele não repete time, ele tem influências muito mais de técnicos de fora do que técnicos aqui do Brasil. Mas ontem o Rogério montou o São Paulo muito bem. Repito, nem o Vitor Pereira, nem o Abel Ferreira, nem o Turco Mohamed, que estava no Atlético. 3 elencos fortes, Corinthians, Palmeiras e Atlético Mineiro, contra o Flamengo. Técnicos estrangeiros, por sinal. Nenhum dos 3 ofereceu ao Flamengo as dificuldades que foram colocadas ontem. Ontem o Flamengo sofreu. Mas foi 3-1. Repito, foi 3-1 porque a qualidade é muito maior, né? Agora, eu só acho que o Paulo Souza, para mim, está fora da pauta. Eu acho que ele fez bobagens, não acho que ele é o único responsável. Os jogadores não tiveram empenho, a operação padrão que falou o Vanderlei. Teve também erros da diretoria. Por exemplo, o Flamengo perdeu 3 pontos para o Bragantino, quando o Paulo Souza já tinha que ter sido demitido. Não tinha mais clima nenhum. Aí foi para Bragança Paulista jogar mais um jogo com o Paulo Souza. Aí o Paulo Souza está lá, os jogadores não queriam mais nada, perdeu mais um jogo. São 3 pontos. Poderia ter vencido até com, sei lá, sem técnico. Porque os caras não queriam mais o técnico. Isso era evidente, falou isso aqui na época. Ainda atrasaram a demissão do cara, ele ficou no hotel lá em Bragança até o dia seguinte. Então tem um pacote de bobagens. Por exemplo, eu tenho umas falsas verdades. O Everton Ribeiro foi insistir na lateral. O Everton Ribeiro jogou na lateral esquerda, na ala, entre fevereiro e março. Em 12 de março, o Flamengo fez um jogo contra o Bangu, foi 6-0. O time do Felipe, né, ex-lateral do Vasco, Flamengo. O Maestro. O Maestro. Que tentou jogar de igual também, tomou um sacode de 6-0. Ali ele voltou para o meio campo.
Ele nunca mais jogou na ala esquerda. Já o Lázaro, que ele colocou na ala esquerda, não era aproveitado. Hoje joga de ala, de centroavante, de atacante. Quer dizer, ele conseguiu fazer... Então ele teve algumas coisas boas, sim. Agora, eu não acho que seja só o Paulo Souza. Quando a gente fala só do Paulo Souza, a gente isenta o Landim, o Marcos Braz, o Bruno Spindel, os jogadores... O Léo Pereira pisando na bola na final do Carioca e dando gol pro Fluminense. O Arão, que já foi embora. Mas o Paulo Souza não era arrogante? Por exemplo, que era o que eu ia falar agora. Eu acho que o Paulo Souza... O Dorival foi na coletiva e assumiu o erro. Não, eu acho que o Paulo Souza... Eu acho que ele tem... expor os jogadores e não falar dele. Ele tem a mesma característica dos seus compatriotas. Ele manda a real. O Vitor Pereira, quando falou do Roger Guedes, foi arrogante? Ele mandou a real do Roger Guedes. Não dá pra jogar com ele assim. Ontem o Roger Guedes estava vindo buscar a bola lá na lateral esquerda. Vocês repararam como é que ele trabalhou ontem defensivamente? O Fluminense apertando, ele estava ajudando. Tá aprendendo, né? Ele manda a real. O Abel Ferreira fala as coisas que ele pensa na coletiva. Né? Protege muito os jogadores e tudo e tal, porque ele está num outro momento. Ele tem um time na mão e os caras correm por ele. Então ele não vai. Agora, o Jesus. O Jesus dá esporro na beira do campo, gente. No jogador. Você pensa na coletiva. Com Rafinha. Na beira do campo. Então, assim, é uma característica dos portugueses. Me parece que eu gosto. Assim, o cara chegar e falar a real. Eu acho que o jogador que tem muito mimimi, que não pode falar isso, ele vai ficar zangadinho, não sei o quê. Quando vai pra Europa não tem esse negócio, não. Porque ele vai lidar. O Cristiano Ronaldo sentou no banco essa semana, pô. Ficou lá de beicinho no banco o tempo todo. Chegou atrasado pra pré-temporada, não fez a pré-temporada. E o United ganhou do Liverpool. Sem ele, não entrou em campo. Não entrou em campo. Então, assim, eu acho que aí é uma outra questão. Talvez você possa achar arrogante, o outro possa não achar. Eu só acho que quando fala só do Paulo Souza, acho que até o torcedor do Flamengo tem que se ligar nisso. Você elege um Judas, malha o Judas, e aí os outros que erraram, os dirigentes, os jogadores, passam um colo. Mas os jogadores não erraram com o reflexo do erro dele. É isso que eu falo. Mas é erro um técnico tentar mudar a forma de um time jogar? Se ontem os jogadores do São Paulo não se adaptassem à estratégia que foi apresentada pelo Rogério, o São Paulo não teria feito o jogo que fez. O Rafinha é zagueiro? Quantas vezes jogou o Rafinha já de zagueiro, no trio de zagueiros? Não é zagueiro. O Rogério teve que puxar para trabalhar ali porque não tinha jogador. O Patrick já jogou em diferentes funções nesse São Paulo do Rogério, dependendo da circunstância. Ontem ele jogou o Luciano. O Luciano tem feito os gols decisivos, porque ele precisava de um jogador como o Patrick para fazer aquele trabalho. E, gente, eu acho que funcionou. Não funcionou porque o Santos não deixou. E os caras perderam os gols. Mas o técnico monta a estratégia, o acabamento, o desfecho, o jogador que resolve. É aquele discurso que a gente faz, quase todos fazem esse discurso. A obrigação do técnico qual é? Teoricamente, a obrigação, a eficiência do técnico, é levar o time dele pertinho do gol adversário. É isso. Não importa a estratégia que ele use. De alguma maneira, levar o time dele perto do gol adversário. Colocar a bola para dentro não é problema do técnico. Tá certo? Não é problema do técnico. A gente fala muito aqui, eu nunca vou esquecer esse número, né? O dia que o Fluminense deu um bico no Fernando Diniz, o time dele chutou 33 vezes. Ou fora do gol, não importa. Mas chegou lá, chutou 33 vezes. 33 vezes. Tá certo? Me faz lembrar aquelas frases do Vanderlei Luxemburgo quando o Robinho foi pro Real Madrid. Ele disse, se esse cara dá uma pedalada, eu tava no Real Madrid até hoje. Levou por 50 milhões de dólares, o Robinho não deu uma pedalada lá. Então é mais ou menos isso. Quer dizer, você leva perto do gol adversário, depende do jogador. Eu já falo toda hora aqui que o Rogério faz mais com menos. Às vezes faz alguma coisa que a gente salta aos olhos, outras nem tanto. Mas ele faz porque ele tem sérios problemas. Se não fosse o Rogério, o São Paulo estaria numa situação muito pior. Com relação a Cotia, eu acho que Cotia é extremamente importante, mas há um certo exagero. Alguns entendem que é só enfiar a mão lá no muro e trazer e vai aparecer um gênio da lâmpada. Não é. Bom, galera, é isso aí, cara, o vídeo, né? Teve aí a opinião dos dois comentaristas do Jovem Pan, o apresentador, né, o Pilhado, e o Mauro César, né? A parte que eu queria mostrar era essa daí, né? Os dois debatendo, né, sobre o Paulo Souza, né, o Dorival Júnior e a diferença entre os treinadores e coisa e tal, né? Bom, gente, o Mauro César levantou muita coisa verdadeira, né? O Mauro César, ele é um repórter completo, cara, ele sabe tudo, ele busca lá na caixa de memória dele informações que a gente já tinha esquecido, ó, e o cara puxa e ele consegue te desmantelar, né? Ali você fica sem chão, né? O Pilhado ficou só piano ouvindo. E tem muito mais aí nesse vídeo, tá? O vídeo é maior que isso daí, isso aí foi só um corte, tá? Eu vou deixar o link na descrição aí, como forma de crédito, e também para vocês poderem ver o vídeo inteiro, tá bom? Entra lá, vê o vídeo inteiro, né? E assiste ao canal da Jovem Pan também, beleza? Forte abraço a todos.